Você, profissional da contabilidade, tem um papel essencial no desenvolvimento do nosso país. E é para celebrar essa trajetória que convidamos você para um momento especial. No dia 27 de julho, o CRC Paraná, em parceria com a Assembleia Legislativa, promove uma solenidade em homenagem aos 80 anos do sistema CFC-CRCs e a criação do CRC Paraná. Será um encontro que reúne representantes da classe contábil, do meio acadêmico, parlamentares, empresários, ex-presidentes do Conselho e autoridades. Um espaço de reconhecimento sobre os avanços da profissão e os desafios que ainda estão por vir. Durante a programação, o presidente do CRC Paraná, Everson Breda Calim, vai abordar a relevância do contabilista para o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico. E a ex-presidente, Lucélia Lecheta, trará uma importante reflexão sobre o protagonismo da mulher na contabilidade. A solenidade acontece no dia 27 de julho, às 6h30 da tarde, no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Participe desse momento histórico para a nossa profissão. Confirme sua presença pelo link e venha celebrar conosco. Esperamos você! Olá, estamos começando mais um podcast Conversa de Contador, uma produção da TV CRC Paraná dedicada a valorizar as histórias, as conquistas e os protagonistas da contabilidade paranaense. Hoje nós temos a honra de receber uma das maiores lideranças da classe contábil do Paraná e aqui do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná em especial, o contador Marcos Sebastião Rigoni de Mello. Ele que é natural de Porto Amazonas, bacharel em Ciências Contábeis pela FAI, pós-graduado em Contabilidade Gerencial e Auditoria, auditor, consultor, perito judicial, empresário contábil, empresário também da indústria química, no ramo de papel e celulose. O Marcos Rigoni construiu uma história de mais de 2 décadas de dedicação ao fortalecimento da classe contábil paranaense. Ao longo da sua atuação aqui no CRC Paraná, exerceu diversas funções de liderança, passando pelas câmaras de desenvolvimento profissional, fiscalização, pela Câmara de Administração e Finanças, Ética e Disciplina, além da vice-presidência geral aqui do nosso CRC, acumulando mais de 20 anos de dedicação a essa casa como conselheiro e dirigente, evidentemente, da entidade. Entre 2016 e 2019, ele presidiu o CRC Paraná, período marcado pela modernização administrativa, tecnológica e estrutural do Conselho, ampliação da educação continuada, o fortalecimento da fiscalização orientativa e a aproximação da entidade com os profissionais da contabilidade em todas as regiões do Paraná, e nós vamos conversar sobre tudo isso. E tem mais, em 2019, o Marcos Rigoni de Mello assumiu a presidência da Junta Comercial do Paraná, a JUSEPAR, em uma missão desafiadora: transformar uma instituição que ocupava os últimos lugares nos indicadores nacionais do registro empresarial, e em pouco tempo o Marcos colocou essa autarquia para figurar entre as mais eficientes do país, o que é um orgulho para nós aqui do CRC Paraná. Marcos, seja muito bem-vindo ao Conversa de Contador. Olá, Gerson, bom dia. É uma alegria muito grande retornar a essa casa, de onde eu passei grande parte da minha vida trabalhando em prol da classe contábil paranaense e brasileira. Então, eu me sinto bem quando eu venho aqui para bater um papo com vocês, para rever um pouquinho, porque vindo aqui eu relembro de parte da minha história de vida. Vamos começar falando sobre a tua estreia, vamos dizer assim, no palco das entidades contábeis. Reza a lenda que você veio pelas mãos do saudoso Irineu Zanuzzo, eterno presidente do Cincotiba, e lá naquela oportunidade você já tinha feito aí já tinha tomado uma decisão em sua vida. Qual que era? Na verdade, assim, eu era consultor tributário do Grupo IOB à época, né? E nós firmamos uma parceria com o Cicontib e as entidades de classe. Aí eu tive a oportunidade de conhecer o Zanuzzo, o presidente, grande cara, grande sujeito que foi, a quem eu tenho respeito até hoje, né? E conhecendo um pouquinho das entidades contábeis, logo que cheguei ao Cicontiba, eu conheci a estrutura das entidades e já disse comigo assim: eu quero ser presidente do CRC. E de lá para cá, à época, aquilo se tornou um projeto de vida para mim. Eu disse: eu vou ser presidente e vou chegar lá um dia.
Então passei pelo Sicontiba e com a ajuda do, como disse você, do saudoso Zanuso, eu acabei chegando aqui, tá? Então isso para mim me enche de orgulho, é uma satisfação muito grande. Muito bem. Aí você veio, depois de algum tempo no Singutiba, para o CRC Paraná, como conselheiro, passou por diversas câmaras que eu já citei. O que você se recorda desse trabalho aí como conselheiro do conselho e também nas câmaras internas aqui do nosso CRC? Bom, eu penso assim, quando você chega em algum lugar onde você não conhece, primeiro você tem que conhecer o lugar. Segundo, ver o que você pode fazer para melhorar aquele lugar a que você está chegando. E aí, conhecendo a estrutura do conselho, eu me encantei com tudo aquilo, né? E pensei comigo assim, acho que tem muita coisa para a gente fazer aqui dentro. E aí, em conjunto com vocês, começamos a delinear o que nós podíamos fazer aqui, acrescentar aqui. Então, em cada câmara que eu passava, eu procurava trazer algo de novo. Óbvio que sempre tendo o apoio de vocês. Você, do Hugo, do Júnior, do Dirceu, da Celita, né? E a gente conseguiu produzir muita coisa aqui dentro do conselho, sempre pensando na valorização da classe contábil. Você foi um dos mais longevos conselheiros aqui do Conselho Regional de Contabilidade. Você passou um grande período aqui dentro e trabalhou com muitas e muitas gerações de conselheiros, né, e de lideranças, né? O que você tem a nos dizer? Por exemplo, quem antecedeu você foi a Lucélia Lecheta, a primeira e única presidente do CRC Paraná. Você trabalhou com grandes presidentes também. Nossa, eu de fato, desde a época do Edilton, do Odoro, né, depois veio o Maurício, o Paulo Caetano, o Zafra, a Lucélia que me antecedeu, eu e depois fizemos o meu sucessor que foi o Laudelino e na sequência o Everson, né. Isso é muito bacana, porque você começa com uma geração lá de trás e vem passando gerações, conhecendo pessoas diferentes, com culturas diferentes, com ideias diferentes e vem sempre aprendendo e tendo a oportunidade de fazer sempre melhor. Então eu me sinto muito feliz por ter conhecido tantas pessoas e deixando tantos amigos assim aqui no conselho. Bom, não existe nem comparação o CRC de hoje com o que era há 10 anos atrás, há 20 anos, há 30 anos. Mudou muito, né, a forma de trabalhar, a tecnologia chegou com muita força, né, informação, enfim, ferramentas de trabalho, uma evolução muito grande. Mas quando você assumiu a presidência, agora vamos falar já, você é presidente do CRC Paraná em 2016. Qual que era o grande desafio que você vislumbrava pela frente como presidente? Bom, o maior desafio era procurar dar continuidade e fazer um pouco mais do que os meus antecessores fizeram. Isso era o maior desafio, porque só passou gente cobra por aqui, já, só gente boa, né? Então você tinha que, no mínimo, dar continuidade e fazer um pouco, talvez um pouquinho mais, que era obrigação da gente. Então criamos várias comissões em todas as áreas da contabilidade, né? E isso veio fortalecer e veio somar um pouco mais aqui na minha trajetória no conselho. Mas me orgulho muito disso, de ter deixado aqui dentro um pouquinho da minha história e uma pedrinha, né, na construção de toda essa história da contabilidade paranaense. Olha, uma das marcas da sua gestão, a gente vai resgatando as coisas de um passado recente, né? Que foi as duas gestões do Rigoni aqui frente ao CRC Paraná. Depois nós vamos chegar lá na frente, nos dias de hoje, você como presidente da Junta Comercial. Mas eu recordo muito bem da implantação da fiscalização 100% eletrônica, né? Ou seja, os fiscais deixaram de estar indo nos escritórios de contabilidade e a fiscalização acabou sendo toda aqui informatizada. Isso foi um marco da tua gestão. Com certeza, porque veja só, as coisas vão mudando e você tem que ir se adaptando a essas novas mudanças. E a tecnologia ela já vem de algum tempo atrás. Então, na época da fiscalização, em conversa com o nosso diretor Hugo, com você, que já vinham de uma experiência de fiscalização anterior aqui, e com outras pessoas, nós começamos a pensar que poderíamos mudar um pouquinho da fiscalização, né? E que essa fiscalização poderia ser eletrônica, ou seja, tirando os fiscais lá do escritório, né, trazendo aqui para dentro do conselho e fazendo a fiscalização de forma eletrônica. Sem dúvida, isso foi um marco, foi uma virada de página na história da fiscalização do CRC Paraná. Aliás, foi um modelo a nível Brasil à época. Exatamente. E a fiscalização do conselho ela não se restringe a escritórios de contabilidade, né? Além da área pública, enfim, também tem as empresas com contabilidade própria, e consta aqui no nosso roteiro, uma marca da tua gestão, a fiscalização das 100 maiores empresas do Paraná. Exato, porque até então o nosso foco era para os escritórios de contabilidade.
E aí a gente ouvia assim, mas você só fiscaliza o escritório? Não, a gente fiscaliza as empresas também. E para mostrar esse trabalho efetivo do CRC, nós criamos um outro projeto chamado Fiscalização das 100 Maiores. E aí fiscalizávamos as 100 maiores empresas do Paraná. Foi algo também de inédito à época. Projeto Primeiros Passos, que ainda está aqui em voga, em funcionamento no Conselho, que se resume aos novos escritórios de contabilidade já serem visitados aí na primeira semana, segunda semana de atividades, por um representante do CRC, um conselheiro, um fiscal, para apresentar o CRC a esses novos profissionais que estão iniciando, né, na sua atividade. Foi na sua gestão que começou isso também. Exatamente. Esse também foi um outro projeto, porque assim, poucos profissionais conhecem as nossas instituições como de fato são, conhecem o seu papel, né? E aí nós entendíamos que aqueles recém-formados que montavam os seus escritórios, eles precisavam ser fiscalizados, mas de uma forma diferente, uma fiscalização orientativa, chegar a conhecê-los, né? Para saber o que eles sabiam das instituições, o que eles sabiam da profissão, recentemente tendo deixado os seus bancos das universidades. Então nós passamos a mostrar o que era o conselho e qual era o objetivo do conselho, o papel e o papel da fiscalização. Então era uma apresentação do conselho a eles. Eu vou citando aqui, Rigor, né, alguns fatos que marcaram a tua gestão. Você faça rápido os comentários se achar conveniente sobre eles, né? Convênios firmados com a junta comercial, prefeituras para intercâmbio de informações, foi uma ferramenta muito importante para a fiscalização. Exatamente. Porque assim, o contador é o principal elo de ligação entre o fisco e o contribuinte, né? E existia uma certa distância, um distanciamento da classe junto a essas instituições. Então nós entendíamos que nós devíamos ter uma participação mais efetiva junto a eles, um contato mais direto junto a eles. E aí nós firmamos aqueles diversos convênios, né, no sentido de facilitar a busca de informações para atender às necessidades da nossa fiscalização. Na tua gestão também ampliou-se muito a oferta de fóruns, de treinamentos, seminários, palestras e cursos, que aliás foi a tua porta de entrada aqui no CRC, né? Foi uma continuidade daquele projeto inicial. Então, nós criamos diversas comissões, atendendo diversos segmentos da área contábil. E aí nós resolvemos levar esse modelo de uma forma assim, mais efetiva para os nossos colegas. Cooperação com outros regionais, ampliação das oportunidades de pontuação no programa de educação profissional continuada, ampliou-se muito essa oferta na tua gestão, né? Que, aliás, é uma preocupação aí com os profissionais contábeis, auditores, peritos, profissionais de grandes empresas também. Na tua gestão aumentou-se muito a oferta por parte do regional desses treinamentos pontuados. Perfeitamente. Eu entendia que nós precisávamos levar um pouco mais de conhecimento a esses profissionais, porque então a cultura do profissional do contábil era ficar sentado atrás da sua mesa no seu escritório, né? E aí nós conseguimos mostrar para ele da importância da participação desses eventos de atualização da educação continuada. Um outro ponto importante da tua gestão, Rigoni, foi a realização da 17ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Paraná, realizada em Foz do Iguaçu, em maio de 2017, que foi uma grande convenção do CRC, levando grandes nomes, né, do Brasil para palestrar. Um show esse evento, eu me recordo muito bem. Sem dúvida, Gerson. Eu acho que se tem algo que nos aproxima, são os eventos da área contábil. E a Convenção dos Contabilistas do Paraná, 17ª, foi uma das maiores e melhores convenções de todos os tempos. Reuniu grande número de profissionais e de profissionais que foram lá para palestrar também nos nossos eventos. Marcou muito a minha vida também. Vamos sair agora da questão do desenvolvimento profissional, falar um pouquinho da parte interna estrutural, porque o presidente do CRC ele não cuida só do relacionamento com o profissional da contabilidade, com a sociedade, tem que cuidar também de uma estrutura grande que é a parte interna do CRC, os funcionários, as sedes, enfim. E você promoveu ampla modernização administrativa no Conselho, né? Criação da área de compras, licitações e contratos, área de governança, riscos, compliance, qualidade dentro do CRC, enfim, isso demanda de muito tempo e muito estudo e gente competente, né? Com certeza. Ser membro do conselho não é uma tarefa muito fácil, você tem que se dedicar muito. E quando a gente fala ou pensa em vir para cá, primeiro se você tem tempo.
segundo, se você tem competência para isso, porque requer muito. O conselho é uma estrutura fantástica, maravilhosa, tem uma estrutura fantástica também, mas precisa ter gente competente em condições de chegar aqui e trabalhar conjuntamente com vocês. É uma estrutura grande, né, que precisa de cuidado com isso. E a gente conseguiu desenvolver muitos projetos novos na área também da administração. Revitalização da sede de Curitiba, melhorias em Cascavel, ampliação e aquisição do terreno ao lado do CRC aqui em Curitiba para estacionamento. O pessoal utiliza muito, os profissionais, né? Lembra dessa época? Com certeza. Eu acho que se a gente tem que ter algum respeito aqui é pela classe contábil. Então é uma obrigação nossa, enquanto emprestados ao conselho, estar fazendo mais e melhor para essa classe. A classe a qual eu admiro, respeito muito e faço parte. Então a gente tinha que melhorar também nessa parte estrutural. Revitalizamos a nossa sede, tanto é que desde a construção, Gerson, eu participei desde a construção. Na verdade, eu participei da compra do terreno, do projeto executivo e da construção da sede, a ponto do nosso ex-prefeito Rafael Greco dizer que o CRC era o cartão postal do Alto da 15, lembra disso? Lembro disso aí. E você participou também da revitalização da sede, né? Porque com o tempo vai se desgastando. Com certeza, participou da revitalização aqui, de É. Cascavel, de Londrina, né? E isso tudo faz parte da história. Lembrando que a atuação do CRC é nos 399 municípios do Paraná, então não pode centralizar só em Curitiba e achar que está bom, né? Nós temos que atender profissionais do estado todo. E você também tinha como bandeira a aproximação do conselho junto aos profissionais, né? Muitas viagens, bom, quantas e milhares de quilômetros rodados, né? Com você aí pelo Paraná todo. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu precisar, em qualquer lugar desse Brasil, eu não durmo na rua. Tá? Eu tenho conhecido em todas as cidades do estado e em grande parte das cidades desse Brasil, justamente pelas nossas viagens. E, aliás, eu e o Gerson, nós somos assim um pouquinho antigos, né? E nós gostamos muito de rádio. E nas Opa! nossas viagens, nós passávamos em algum município, a gente lembrava, Irati, rádio Inajá de Irati, lembra, Gerson? Isso aí. Rádio não sei o que, de tal lugar, rádio... E nós narrávamos assim um pouco da história que nós ouvimos nessas rádios. Sim. Então a gente conhece o Paraná inteiro de ponta a ponta e eu tenho conhecido nesse Paraná e nesse Brasil inteiro. É bem isso mesmo, e momentos que ficam na nossa memória, né. A questão da comissão da área cooperativista, teve um episódio legal que você contribuiu nessa área das cooperativas, né. Verdade, Gerson. Aí nós tivemos um desafio grande juntamente com o Laudelino, onde Laudelino Jorge, ex-presidente da casa também. ex-presidente e grande amigo meu aí, que eu tenho muito respeito. Porque, na verdade, o nosso querido professor Eliseu Martins, né, a quem eu respeito muito e tenho muitos livros, aprendi muito com ele. Mas ele tinha uma teoria que deveria mudar uma forma de classificação das cotas partes das cooperativas. E daí, conversando com o Laudelino, discutindo esse assunto, nós entendimos que o entendimento dele não era correto e era divergente do que a gente E entendia, teria um né? impacto negativo, né, Sim, nas na questão de cooperativas, solvência, de índice de exatamente. liquidez. E aí esse assunto chegou a parar no Conselho Federal de Contabilidade, onde fomos eu e o Laudelino defender a nossa tese contra a tese apresentada pelo professor Eliseu Martins. E Laudelino e eu saímos vencedores aí com a nossa ideia e a forma de entender como é que deveria ser a contabilização das cotas partes das cooperativas. Lembro muito bem disso também. Agora vamos assim, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a tua a atualidade tua como presidente da Junta Comercial, mas, agora comparando, você acompanha ainda de perto, né, está sempre próximo da gente aqui, como é que você vê o CRC hoje e o CRC do teu tempo? Bom, Gerson, o CRC evoluiu muito. E, aliás, é natural que isso vai acontecendo, porque, como eu disse no início, você tem que ir se adaptando às novas situações e às novas realidades, tá? Então, eu acho que isso faz parte, né, da própria situação e da história. E penso que o Conselho evoluiu muito da época que eu estive aqui para hoje. Eu tenho acompanhado, assim, né, e vejo o quanto vocês melhoraram, e estão evoluindo. Acho importante isso. Muito bem, virada essa página do CRC, daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho do conselho, mas eu recordo que em 2019 nós recebemos aqui a visita do então candidato a governo do estado, o Carlos Ratinho Massa, Ratinho Júnior, né?
e ele fez uma visita aqui de cortesia à época o Rigoni era o presidente do CRC. E o Rigoni, muito feliz, falou que a classe contábil estava já um tanto que cansada de ficar apenas na arquibancada e não participar do jogo, né, dentro do gramado. Foram os termos mais ou menos que você usou, e que já tinha passado da hora da classe contábil ter protagonismo nas entidades governamentais, no governo em si como um todo. E o candidato à época, Ratinho Júnior, disse perfeitamente, onde é que vocês se adaptam melhor, o que é de maior interesse da classe contábil, e foi falar da Junta Comercial do Estado do Paraná, que à época apresentava um trabalho um pouco questionado, muita demora, aquele negócio todo, e o governador, hoje governador, falou, então a Junta Comercial, se eu for eleito, vai ser, quem vai administrar é um contador, né? E passou-se o tempo, o Rigoni estava encerrando a sua trajetória aqui no CRC do Paraná e acabou que o nome dele foi lembrado para assumir a Junta Comercial do Paraná, que foi um desafio, tenho a impressão que, se não maior, mas do mesmo tamanho quando você pegou o CRC, não? Gerson, na verdade, assim, começou um pouquinho antes, começou em 2018 essa conversa, né? Nessas parcerias que nós tínhamos com as entidades, uma delas era a FIEP, e na época quem era o presidente era o Edson Campagnolo, o qual eu Sim. tinha uma amizade com ele, né? E ele também, ele estava para fazer parte daquela política em 2018, juntamente com o Ratinho, né? E ele me disse, o candidato Ratinho quer conhecer o conselho, podemos, Rigoni? Você consegue marcar uma hora? Eu disse assim, vamos marcar sim. Daí conversei com vocês aqui internamente, né? Marcamos uma data, chamamos todas as entidades de classe, todos os representantes. Aquele dia nós reunimos aqui, acho que mais de 70 pessoas da classe, né? E daí veio aqui, então, o deputado e candidato Ratinho Júnior. Nós recebemos ele na nossa plenária, né? Ele, o Campagnolo veio junto, né? E aí ele fez as suas exposições, qual era o projeto dele para o governo do Estado. E nós fizemos as nossas ponderações. E ele já foi eleito na primeira turno da eleição em 2018, né? Assumiu em 2019. E daí, no final, no dia 28 de dezembro de 2019, eu estava em férias na praia, me ligou o nosso amigo, ilustre amigo aí, o doutor Darcy Piana, que era o vice-governador, né? Ele disse, Rigon, onde é que você está? Eu disse, estou na praia, estou em férias e coisa e tal. Ele disse, eu fui falar com o governador sobre a junta e ele me disse que já acertou com vocês, que a junta é dos contadores, que vocês vão indicar um contador a presidente da junta. Eu disse, é isso mesmo. Ele falou, então é você o candidato, você é o presidente. Eu disse, não, mas eu não pedi para mim. Ele disse, não, mas o governador disse que é você e dia 2 é para você estar lá e assumir a junta comercial e toque o barco para frente. E tchau férias. E tchau férias. Aí no dia, na posse do dia 1º, né, eu já vim para Curitiba participar da posse do governador e a partir do dia 2 cheguei na junta como tipo um cachorro de pobre quando cai de caminhão de mudança, chegando num ambiente totalmente novo, diferente, você não conhece ninguém, nada, né? Então foi assim um desafio muito grande, mas a primeira coisa que me marcou quando eu cheguei lá é aquele montoado de gente no saguão ali. Tinha umas 500, 600 pessoas ali para levar o seu balanço para registrar, levar o contrato para dar entrada, pagar na fila para tirar uma certidão, né? E eu pensei comigo assim, poxa, 2019, a gente tem que mudar isso, não pode mais continuar dessa forma, né? E aí eu vi que a gente precisava mudar muito na junta. Comecei a me enturmar, me entrosar na junta, conhecer um pouquinho o que era a junta, o que fazia, como fazia, conhecer as pessoas, comecei a chamar os chefes de setor para conhecê-los e ver que cada um... E na primeira semana eu confesso para você que eu quase desisti, tá? Isso eu digo para todo mundo. Porque só tinha problema. Eu cheguei a perguntar para uma pessoa, mas só tem coisa ruim nessa junta, não tem nada de bom aqui que a gente possa aproveitar. E aí, como você lembrou, existe um ranking nacional que é divulgado mensalmente pela Rede Sim, e lá estava a junta comercial no 27º lugar no ranking. Então eu pensei comigo, bom, eu posso ser um vitorioso, porque qualquer coisa que eu fizer aqui vai melhorar, vai sair de 27º para 6º, para 5º, e eu já fiz alguma coisa. Mas isso é muito pouco, né, na minha vida. Eu sempre fui um cara assim, em busca de desafios novos. Eu nunca tive medo do desconhecido, né? Estou sempre buscando novas coisas para fazer e para aprender. Aí criei um projeto chamado Junta 100% Digital. Mostrei para o Mota, porque o Mota já vinha de vários anos na junta. Sebastião Mota, vice-presidente da junta. Meu vice-presidente, um grande cara, um cara que trabalha muito com essa... Mostrei para ele, disse, não, bacana e tal.
Aí consegui marcar um horário com o governador em março, primeira vez que estive no gabinete dele, e chegando lá ele disse assim: "Tá aí, Márcio, como é que tá a junta?" Eu falei: "Putz, governador, não tá muito bacana não. Tem um ranking assim aí e nós somos o último." Ele disse: "Sério mesmo? Como assim?" Eu disse: "É isso aqui, ó, a junta leva aí, 30, 40, 60 dias para abrir uma empresa, o que é muito tempo, né. Então tem muitos desafios aqui." Ele falou: "O que que tem que fazer para mudar?" Eu disse: "Tá aqui o projeto." Aí o Mota estava comigo aquele dia: "Ó, tá aqui o projeto, ó, fizemos aqui, trouxemos." Ele olhou assim e viu como esse material que você tem, olhou assim aqui: "Isso aqui vai funcionar?" "Vai, certeza, certeza. Tudo dentro da lei?" "Tudo dentro da lei." Ele falou assim: "Toca o pau, faz tudo o que tem que fazer, e qualquer coisa manda falar comigo." Então ele nos deu carta branca, e ali a gente conseguiu, né, tendo o apoio dos funcionários, todo mundo ali conseguiu, entenderam que devemos se comprometer com a classe empreendedora e com o serviço dos profissionais. Porque quem gera a economia, quem paga a conta nesse país é o empresário. Então a gente tem que ter o maior respeito por ele. E eu, como sou um deles, né, eu disse assim: "Nós precisamos tratar isso e mudar de forma diferente." E aí a gente mudou a junta, da noite para o dia, mudou, fez uma história muito bacana lá, saindo da última colocação. Em setembro de 2019 nós já éramos na terceira, dezembro de 2019 já éramos a primeira. Quando chegou a pandemia, nós não fechamos a junta um dia sequer. A junta continuou funcionando regularmente, normalmente. As pessoas trabalhavam de casa, e eu e o Mota e mais algumas pessoas íamos pessoalmente na junta, né. Então aí passou a ser possível você abrir, alterar, transformar uma empresa de qualquer lugar desse país ou do mundo, tá. E você deixou de ser, porque você como presidente do CRC, ou conselheiro, você era o estilingue, né. A gente cobrava muito, a junta comercial como os outros órgãos, e é função nossa também. Aí você passou a ser a vidraça, não é isso? Com certeza. E dirigindo um carro que era o 27º do grid lá. Como é que foi isso na tua Olha, cabeça? no início foi difícil, não foi nada fácil. Pode dizer, eu chegava às 7 da manhã e não tinha hora para sair. Eu cheguei e trabalhar na junta no sábado, por exemplo, estava lá trabalhando, porque eu acho que quando você está de frente de um desafio desses, você tem que abraçá-lo mesmo, né, e não pode ter medo, tem que tocar. Então, você precisa entender a rotina da junta, os procedimentos, mas isso, Gerson, eu tive assim, uma certa, não foi assim, eu tive uma certa facilidade por tudo que eu aprendi aqui durante todos esses anos, passando por todos os setores aqui no conselho, isso me deu subsídios para trabalhar dentro da Claro. junta. Então o conselho aqui foi uma escola, e a junta foi onde eu consegui colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi aqui. E uma característica, do Rigoni, que é muito louvável, e a gente ouve isso por parte dos profissionais da contabilidade, que o Rigoni, o telefone celular dele era disponibilizado e ele atendia os contadores, né. O contador queria falar reclamar da junta comercial, falar mal, criticar, falava com o presidente da junta comercial. Esse foi uma outra facilidade que os contadores passaram a ter, né. Porque até então não existia um vínculo dos presidentes da junta com a classe contábil diretamente. Muito embora é sabido que a classe contábil é o maior usuário dos serviços da junta comercial. Então a gente precisava ter um tratamento diferenciado a eles. E eu desde o conselho eu nunca quis ter um telefone corporativo, aqui nunca tive aqui, e na junta também não quis ter. Então o meu telefone é um só. Desde quando começou a telefonia celular em Curitiba, todo mundo tem o meu contato, as pessoas que no início eles me ligavam muito mais, né, quando a gente estava fazendo as mudanças que fizemos na junta. E até hoje eles me ligam, me passam mensagem, coisa e tal, e eu vou ajudando, eu vou procurando dar uma resposta para cada um deles. Então eu sou a mesma pessoa, Gerson, que era há 30 anos atrás aqui, eu sou a mesma pessoa hoje, tenho a mesma humildade, a mesma simplicidade, e me coloco no lugar deles, eu sou um deles. Olha, o desafio da junta foi maior que aqui, né. Sem Pela dúvida, sem estrutura, dúvida. O conselho sempre foi um órgão organizado, tudo certinho, tudo no seu devido lugar, né. É algo assim menor. A junta é parte do estado, é algo grande demais, né. E assim como eu te disse, muita coisa precisava ser mudada na junta. Então eu comecei um processo de modernização que vinha sendo feito, né, começou, e aí eu tive que dar continuidade naquilo. E via de regra, Gerson, o serviço público no Brasil é muito ruim. Onde você não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para te atender. E aqui no estado do Paraná é diferente, o governador sempre quis se aproximar da coletividade, né, Uhum. e do empresário. E ele sempre diz assim: "Gente, se a gente não puder fazer nada, a gente não pode atrapalhar. Mas assim, nós devemos muito à população e ao empreendedor, então a gente tem que fazer sempre o mais e melhor por eles." E a gente tem essa ideia, essa filosofia. Legal. E você já anunciou, né, que não pretende continuar na junta comercial, já cumpriu o seu são 8 anos de junta comercial, já deu a tua contribuição, tal.
E aí, para a classe contábil, um orgulho, porque a gente fala de boca cheia que um contador transformou a Junta do Paraná de 27º para primeiro lugar no ranking aí da produtividade, da agilidade nos processos. Não estamos criticando os presidentes anteriores, só que o maior usuário da Junta é o profissional da contabilidade, ele sabe, né, que é perto o sapato, né? E aí você fez isso com muita felicidade, muita galhardia. E daqui para frente é Junta? Bom, veja só, a junta tem uma história de mais de 130 anos, né? E a cada época teve o seu presidente que fez aquilo que era possível fazer à época dele. Talvez eu tenha chegado num momento diferente, né? Talvez eu tenha tido a felicidade de chegar num momento diferente, onde você já tinha uma tecnologia maior, né? E a gente conseguiu tirar proveito disso e fazer todas as mudanças que foram necessárias. Mas cada um lá deixou a sua história, acho que a gente não pode esquecer desse passado, como aqui no conselho também, né? Muito bem, eu agora, de fato, até poderia, porque a legislação mudou, então o presidente e o vice-presidente não precisam mais ser conselheiros, eles são indicações diretas do governador. Então, se ele quiser, ele pode ficar 4, 8, 12 anos, né? Mas eu acho que assim, você tem que saber a hora de chegar e a hora de sair, né? E eu acho que tudo tem a sua hora e o seu tempo. E até tem o livro de Eclesiastes que diz, tudo tem a sua hora e o seu tempo determinado. Então, o meu chegou aqui. Eu acho que eu já fiz bastante pela classe empresarial do Paraná, já fiz bastante pela classe contábil, e agora chegou a hora de eu retornar à minha origem, que é o meu escritório, né? E os meus projetos pessoais que eu tenho por aí. Legal, nós demos um destaque muito grande nessa participação do Rigoni na Junta, porque foi uma conquista realmente da classe contábil. Nós já tivemos um outro contador, que foi presidente da Junta muitos anos atrás, depois, aí com a presença do Rigoni, escreveu uma história muito bonita lá. Bom, o Rigoni, partindo agora já para os finalmente aí da nossa entrevista, nosso bate-papo, né, informal, vamos falar um pouquinho do lado humano, né? Paraná Clube, Parar uma tem coisa, certeza? sempre é uma paixão, é um sofrimento, é como uma cachaça, sabe? Então, por mais maior dificuldade que você passa, você sempre está ao lado dele, né? Então, eu espero ainda, espero não, tenho certeza, a gente vai se recuperar e vai passar o Coxa e o Atlético para trás. Tá bom, outra das tuas paixões, desculpe, é o seu sítio, né, lá em Lá Tamanduá, 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 Bolsa Nova. Balsa Nova e Tamanduá é um dos lugares mais bonitos da história, porque só tem um lugar único. Lá tem aquela ponte em forma de arco que não existe no mundo, uma ponte aquela onde passa um trem, né? E converge os dois rios, o Rio Papagaio e o Rio Tamanduá. Então é um lugar que eu me sinto muito bem, é onde eu tenho a minha paz, o meu sossego, e é lá que eu gosto de estar quando eu não estou trabalhando. E pescaria. Pescaria também é o meu hobby predileto, eu gosto de pescar, é uma outra forma que eu tenho de me descontrair e esquecer um pouquinho dos problemas. Aliás, já faz mais de 8 anos que eu não consigo fazer isso com a frequência que eu tinha, por isso também é um dos motivos que eu preciso parar e desacelerar, Vai né, voltar a o pescar. sossego dos peixinhos acabou. Para encerrar, Rigoni, quando você estiver na beira lá do rio dos papagaios, que passa na tua chácara, né, pescando lambarizinho ali, e você lembrar do CRC, o que que vai passar na tua cabeça daqui a uns anos? Vai passar que eu fiz parte dessa história, fui muito feliz enquanto fiz parte dessa história e que deixei a minha parcela de contribuição para a classe contábil, para o CRC Paraná, para a classe a nível Brasil. E também para a junta comercial, onde a gente deixou construir uma história bacana e deixou um marco que deve ser lembrado para sempre, né? Mas assim, tudo, Gerson, o que a gente fez aqui no conselho, tudo que eu fiz na junta, eu não fiz sozinho. Eu fiz com apoio aqui no conselho de vocês, sempre ouvindo você, os mais antigos que aqui estavam, o Hugo, o Dirceu, enfim, vocês sempre foram os nossos conselheiros aqui dentro. Assim como na junta eu não tive essa mesma escola que eu tive aqui lá, eu tive que me sair sozinho, me virar sozinho, dar um jeito sozinho. Me apoiei naqueles que estavam, o Mota foi um dos caras que me ajudou, e as pessoas lá conseguiram entender da importância e da necessidade de prestar um bom serviço e de melhorar a qualidade da junta. Então, assim, eu agradeço a vocês, tanto aqui como na junta, todos aqueles que fazem parte da estrutura funcional de todos os colaboradores lá, dos vogais que me ajudaram a construir essa melhor junta do Brasil. Que bom. E para encerrar, uma mensagem assim aos profissionais da contabilidade, aqueles que estão ingressando agora na carreira, começando na carreira. Você também é um proprietário de escritório de contabilidade, uma empresa de serviços contábeis, dizendo assim, de sucesso, né?
Então, uma mensagem aos que estão começando e os que estão já na labuta aí. Bom, posso dizer o seguinte, Gerson, que a escolha pela contabilidade não fui eu que fiz quando eu tinha 17 anos, 16, 17 anos de idade. Foi uma empresa onde eu trabalhava de office boy, onde o dono da empresa me pediu para fazer contabilidade. Meu projeto era na área de agronomia, engenharia florestal. Mas disse, você é jovem, faz contábeis agora para frente. Então eu entrei na contabilidade por causa disso. Mas não me arrependo nem um dia sequer, muito pelo contrário. Eu fui muito feliz e sou muito feliz na área contábil. Tudo que eu tenho, grande parte eu devo à contabilidade. Então, assim, o mercado é amplo, é grande e os bons profissionais sempre vão ter o seu lugar. Aqueles que estão chegando, pode ter certeza, os desafios são muito grandes com a reforma tributária, com as novidades que estão chegando aí. Se sobressairão aqueles que de fato foram incompetentes aí, tá? Então, o mercado é amplo, vai em frente que você vai ser uma pessoa de sucesso. Legal! Conversamos aqui com o Marcos Sebastião Rigoni de Mello, ex-presidente aqui do CRC Paraná, atual presidente da Junta Comercial do Paraná. Nós estamos gravando em julho de 2026, esse podcast fica para a eternidade aí, mas é bom registrar isso. A gente volta numa próxima oportunidade, batendo um papo com mais uma figura ilustre da contabilidade paranaense. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.